Cara, assim, eu até acho que a janela do Flamengo foi boa. Eu acho que ela conseguiu suprir algumas lacunas. A minha grande preocupação, eu vou ser muito franco com você, Renan, e com a galera do chat, obviamente. Sabe qual é a minha maior preocupação com essa janela? É que é uma janela pensada no estilo de jogo do Tite. Porque você traz dois pontas, né? Plata e Michael. Você traz um lateral esquerdo que eu entendo que essa contratação ela é muito pontual em cima da ausência que você tem de um lateral esquerdo para o restante da temporada. E a outra é uma carência do Flamengo. Até concordo com o Renan. Pelo que deu a entender nesse primeiro jogo, o Alcaraz vai ser muito mais um segundo volante do que um camisa 10. Tá? Até eu tenho um leve indício do porquê, Renan. Eu acho que é muito mais fácil ele encontrar um jeito do Alcaraz jogar ali para tentar adaptar o De La Cruz numa outra função, talvez, ou até mesmo comportar um Arrascaeta, do que colocar o Alcaraz para disputar o meio de campo e aí ter que escolher entre ele e o Arrascaeta. Eu acho que o Tite não quer tomar uma decisão difícil, tá? E ele foi camisa 10, sim. Os últimos jogos dele, inclusive ele mesmo no desembarque da Flá TV, tá, Luiz Felipe Borges? Eu estou sempre de olho no que você fala aí. E agora, já que você costuma ser o portador das boas palavras, vou contrariá-lo. Ele não só foi 10, como no desembarque no Rio de Janeiro, a Flá TV pergunta onde ele prefere jogar e ele diz que prefere jogar mais avançado. Então, é uma preferência do atleta. E isso, obviamente, não quer dizer que ele seja camisa 10, apenas camisa 10. Ele é 10, ele é 8, ele vai fazer. Se tá errado, aí você questiona o moleque. Ele é novo, tu pode questionar o cara. O cara falou, não sou eu que estou colocando palavras, tá? Foi ele que disse. Mas, enfim, eu tenho uma grande preocupação ainda para a janela. Na verdade, eu tenho duas grandes preocupações. E eu acho que se o Flamengo pudesse fazer um esforço, eram as duas lacunas que eu ainda entendo que ele poderia preencher. A primeira delas é volante, Renan, mas não um segundo volante, um primeiro volante. Se você for parar para pensar, a gente está improvisando um zagueiro porque hoje a gente não tem um primeiro volante. Ah, mas o De La Cruz, quando joga, o Pulgar é o primeiro volante. Eu não acho o Pulgar esse, puta primeiro volante. Eu acho que ele é um cara que consegue dar uma sustentação, mas ele não tem como forte um poder de marcação e, principalmente, ele tem uma característica de sair para o jogo. Ele consegue sair bem para o jogo. Eu vejo o Pulgar mais como um segundo volante. Ao mesmo tempo que eu não consigo confiar no Alan. Então, dito isso, eu enxergo uma carência nessa função do Flamengo. Eu acho que hoje o Flamengo tem a necessidade de contar com um primeiro volante que consiga dar uma consistência para esse time do Tite. Não à toa, quando joga Pulgar com algum outro meia, seja o próprio De La Cruz, ou jogue com o Léo Ortiz mais improvisado, a gente vê a dificuldade do Flamengo quando não tem a bola e fica muito espaço dependendo de como é armado o time adversário. Isso acabou de acontecer com o Garro nesse jogo. O Garro toda hora parecia livre nas entrelinhas do Flamengo, porque não é a característica desses jogadores do Flamengo. E o que tem, na minha opinião, essa característica que é o Alan, ele não está conseguindo fazer. É um cara que não casa com o Flamengo e não há clima para o Alan jogar. Segundo, eu entendo porque o Flamengo tentou esse moleque do Chelsea. Porque, cara, ao meu ver, já ficou meio que diagnosticado que o Carlinhos não é esse cara para ser o reserva. Acho que já saltou os olhos de todo mundo, né? Ele tem gols importantes, como contra o próprio Vitória, talvez tenha sido o gol mais importante dele, porque foi um gol que deu a vitória ao Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele cara que você possa contar. Por exemplo, ele entrou contra o Corinthians, mas quem acreditou que ele fosse fazer alguma coisa? Não sei, sabe? Não é aquele cara que transparece uma confiança. Ao mesmo tempo, para mim também, o Gabigol não serve mais.
O Gabigol já não tem mais. Primeiro, o Gabigol não tem as características que um atacante para o time do Tite requer. E segundo, o Gabigol já deixou de ser jogador de futebol, pelo menos para o Flamengo, há 1 ano e meio para 2 anos. Então, eu entendo que faltam 2 opções, Renan. Um primeiro volante, que se fosse uma contratação até, de certa forma, entendo eu, incontestável, e um cara para ser essa sombra do Pedro. Porque hoje, para mim, nem o Gabigol e nem o Carlinhos vão conseguir fazer essa sombra, tá? Então, assim, concordo, para mim, foi uma das melhores janelas do Flamengo desde 2019. E se eu pudesse cometer uma loucura e um crime, eu diria que foi a melhor janela depois de 2019, Renan. Porque você trouxe um dos melhores jogadores sul-americanos do futebol aqui atual, que é o De La Cruz. Você trouxe um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro há algumas temporadas, que é o Léo Ortiz, que inclusive não está nem jogando como zagueiro, né? Está jogando como volante. Você trouxe o Vinha, que até pouco tempo atrás era um dos grandes nomes a nível de lateral esquerdo no Brasil, quando atuava pelo Palmeiras. Era um cara que estava sempre no holofote, não à toa despertou o interesse de equipes na Europa. Você trouxe um Alcaraz fazendo um alto poder financeiro por conta da necessidade de que o Flamengo entendeu que tentou o Claudinho e não conseguiu, e aí teve que partir para um plano B, com uma ligeira demora, uma enorme demora, mas ainda assim conseguiu. E isso passa um recado muito importante para o mercado da bola, de que o Flamengo tem condições de ir até a Europa e tirar jogadores de equipes que podem não ser nas principais ligas, como a Premier League é, mas ainda assim o Flamengo consegue ir lá e despertar o interesse de um jogador jovem para retornar ao futebol sul-americano. O Flamengo consegue repatriar um cara que tem uma identificação muito grande e que saiu daqui jogando muito futebol, que era o Michael. O Flamengo traz o Gonzalo Plata, outro jogador muito jovem e que, cara, foi um dos grandes destaques da seleção equatoriana na última Copa do Mundo, e ele acabou perdendo um pouco de espaço por indisciplina. E a gente consegue trazer um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro a nível de lateral esquerda. Você não pode ignorar o Alexandre quando você coloca num recorte de 10 anos. O Alexandre aparece ali talvez no top 5 laterais esquerdos do futebol brasileiro. Pode não ser o que todo mundo imagina como o suprassumo dos laterais, mas ainda assim, na lateral esquerda, que é uma posição muito escassa no futebol brasileiro, ele era um dos caras ao lado de Felipe Luiz, Marcelo, que conseguiam se destacar mal ou bem ali, e não à toa ele foi a escolha em Copas recentes. Dito isso, Renan, é uma grande janela, só que é uma janela do ponto de vista emergencial fraca, porque se você for considerar, todos esses reforços chegaram agora. Enquanto tem reforços de outros times que já vão completar o mês inteiro jogando, se tu for puxar o relatório do Almada, Renan, ele já não consegue se transferir mais para nenhum outro clube no futebol brasileiro, porque já deve ter completado os 7 jogos. Assim, eu tô chutando. Eu diria que o Almada já tem 7 jogos no Brasileirão, tá? Pode ser que não, porque dá aquela revezada, Copa do Brasil, Brasileiro, etc. Mas eu garanto que ele já tem mais de 7 jogos pelo Botafogo. Então, assim, eu acho que a nível emergencial, o Flamengo perdeu um feeling, perdeu o time. Demorou, mas foi. E tanto demorou, Renan, que agora enxergou uma possibilidade de trazer mais um atacante e não conseguiu porque acabou o tempo. Então, assim, tirando o fato de que o Flamengo demorou muito, para mim foi uma grande janela, tá? É uma janela que a próxima diretoria vai usufruir muito, porque eu acho que nenhum dos 7 nomes que foram contratados esse ano... Ainda tem o Carlinhos, né? Então, 8. 8 jogadores. 7 deles eu considero incontestáveis, tá? Para mim, todos eles são grandes jogadores. Eu só questiono a velocidade das contratações mesmo.